Olá, aqui mais uma vez irmão Sandro, com palavra de salvação, mais uma vez para você, amigo que pertence a essa audiência desse canal. Hoje nós abrimos a palavra de Deus e é um dos textos mais fortes, mais completos e mais confrontadores do Evangelho de Mateus. Aqui nós não vemos apenas um milagre isolado, nós vemos Jesus revelando quem ele é. Neste texto, Jesus cura uma mulher dentro de casa, confronta seguidores sobre o preço do discipulado, acalma uma tempestade que apavora homens experientes do mar e liberta dois homens completamente dominados por demônios. Tudo isso em uma única sequência. O que Mateus está nos mostrando é simples e profundo ao mesmo tempo. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, sobre o cotidiano, sobre a natureza e sobre o mundo espiritual. E mais do que isso, ele exige uma resposta pessoal de cada um de nós. Contextualmente, estamos no início do ministério público de Jesus, escrevendo, onde Mateus ali escreve para judeus. É um cenário de opressão e expectativa messiânica, dentro de uma narrativa histórica e teológica cercada por milagres antes e depois, que confirmam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Então vamos ler agora esse trecho, importante aí de Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 34. E entrando Jesus em casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Então levantou-se ela e servia-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, segue-te para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dos sepulcros tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos ir para aquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles foram para a manada de porcos, e eis que toda aquela manada se precipitou no mar por um despenhadeiro,
e pereceu nas águas. E os que os guardavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram tudo quanto acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Bom, queridos ouvintes, o texto começa de forma simples, quase doméstica. Jesus entra na casa de Pedro e encontra a sogra dele doente, acamada com febre. Não é uma multidão, não é um templo, não é um palco, é uma casa. Isso nos ensina algo precioso. Jesus se importa com a nossa vida comum, com os nossos lares, com as nossas dores silenciosas. Ele toca aquela mulher e a febre a deixa imediatamente. Não há ritual, não há demora. O toque de Jesus restaura ela imediatamente. E o texto diz que ela se levanta e passa a servi-los. A cura verdadeira sempre produz resposta, sempre produz uma utilidade, sempre produz gratidão no coração convertido. À tarde a casa se enche, endemoniados, enfermos, pessoas quebradas por todos os lados, e Jesus cura a todos. Mateus faz questão de dizer, todos. Para cumprir a profecia de Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aponta para a cruz. A cura física é um sinal de algo maior. Jesus veio carregar o peso do pecado e da dor humana. Logo depois, Jesus muda o tom. Ele olha para a multidão e decide atravessar para o outro lado. Um escriba se aproxima, empolgado, dizendo que seguirá Jesus para onde ele for. Mas Jesus responde com firmeza: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, segui-lo não é conforto, não é status, não tem vantagem terrena. Outro discípulo pede tempo, quer enterrar o próprio pai. Jesus responde de forma dura, porém necessária: segue-me. Aqui aprendemos que o reino de Deus exige prioridade. Nada pode vir antes de Cristo. Nem tradições, nem desculpas, nem adiamentos, e nem a família. Veja, você não pode deixar de cuidar da sua família, mas o reino de Deus ele tem uma prioridade clara sobre a família. Jesus nunca deixou isso, deixou de esclarecer sobre isso. Quem amar sua esposa, filhos, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus já havia ensinado sobre isso. Então eles entram no barco, a tempestade vem, homens experientes entram em pânico. Jesus dormia. Quantas vezes na nossa vida parece que Jesus está dormindo, enquanto tudo desmorona ao nosso redor? E eles o acordam. E ele repreende a tempestade. O mar se cala, o vento obedece, e os discípulos perguntam: quem é este? A resposta é clara, não é apenas um homem, É a essência divina presente ali, é o Senhor. Ao chegar do outro lado, o cenário é sombrio. 2 homens possuídos vivendo entre sepulcros violentos, excluídos da sociedade. Nem correntes os seguravam, mas os demônios reconhecem Jesus imediatamente. Eles sabem quem ele é. Sabem que é um tempo determinado para o juízo. Sabem que estão diante da autoridade eterna e suprema. Jesus liberta aqueles homens com uma palavra. Os demônios entram nos porcos, os porcos se lançam no mar, a cidade fica sabendo, e aqui vem uma das cenas mais tristes, do Evangelho. A cidade pede que Jesus vá embora, preferindo perder 2 homens libertos a perder seus bens materiais. Prefeririam, perder 2 homens coitados, moribundos, a perder seus bens materiais. Isso não é raro não, tá? Isso aí até hoje é assim.
Você percebe como, infelizmente, até alguns irmãos tratam os moradores de rua, né? E Jesus nunca nos ensinou isso, né? A gente tem que pedir para sempre o amor de Deus fluindo sobre nós, que a gente não seja contaminado, inclusive pelo medo, né? Até entendo, às vezes, as pessoas não quererem atender o morador de rua que aborda de repente. Mas, gente, o amor de Deus está em nós e a gente tem que ter alguma resposta. A gente tem que ter a coragem de ajudar. Não que eu não tenha falhado nisso já algumas vezes, mas eu sempre oro, Senhor, não deixa eu falhar, Senhor. Quando eu ouvir o berro, ouvir o clamor, ouvir o necessitado e que eu possa responder, Senhor. Entende? E aqui o texto nos confronta. O que vale mais para nós? A presença transformadora de Jesus ou o conforto de nossas posses, né? A libertação espiritual ou a manutenção da rotina? A libertação espiritual ou a escravidão dos prazeres? Né? E larga largo é o caminho que leva à perdição. Por quê? Porque as pessoas preferem os prazeres. Então, amigo ouvinte, amiga ouvinte, esse Jesus continua o mesmo, nosso Jesus continua o mesmo. Ele ainda entra em casas, ele ainda toca feridas, ele ainda acalma tempestades, ele ainda liberta pessoas presas pela força do mal. Mas ele também continua exigindo de nós uma resposta. Você não pode apenas admirar Jesus, você precisa segui-lo. Você não pode apenas ouvir falar dele, você precisa se render a ele. Talvez sua vida esteja doente, como aquela mulher, talvez você esteja cheio de desculpas, como aqueles que queriam segui-lo sem compromisso. Talvez você esteja em meio a uma tempestade, talvez você esteja preso espiritualmente, vivendo em sepulcros emocionais e morais. Hoje Jesus passa pelo seu caminho. Não deixe que ele passe sem notar você. Não troque Jesus por porcos. Receba-o como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Confie nele. Entregue a sua vida a Jesus agora. Porque ele é o único e suficiente Salvador. E fora dele não há vida, não há paz, não há salvação. Se você ouviu essa mensagem até aqui, gostaria de te agradecer. Que Deus te abençoe. E até uma próxima.